Terça-feira, 17 de março, o Jornal da Câmara já está no ar e traz os seguintes destaques. Prefeito Bruno Covas decreta estado de emergência na cidade de São Paulo para enfrentar o novo coronavírus. Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres atende animais vitimados em situação de abandono e maus tratos ou apreendidos do tráfico ilegal. O planetário do Parque do Carmo é o mais moderno da América do Sul, com arquitetura inspirada na Via Láctea. Olá, boa tarde. A primeira morte por coronavírus no Brasil foi confirmada em São Paulo. A vítima é um homem de 62 anos. Na capital, o prefeito Bruno Covas decretou estado de emergência para enfrentar a pandemia decorrente do coronavírus. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira. A medida autoriza a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência. O decreto também prevê que servidores municipais com mais de 60 anos e do grupo de risco poderão trabalhar de casa. Funcionários que não estão no grupo de risco vão trabalhar em 2 turnos diferentes para evitar aglomerações. O rodízio municipal de veículos está suspenso por tempo indeterminado. Todos os ônibus da frota municipal serão higienizados ao final de cada viagem. Os eventos privados que precisam de alvará da prefeitura estão cancelados. A prefeitura também vai viabilizar 490 novos leitos de UTI na rede pública. A reorganização da rede municipal vai gerar 190 novos leitos em até 20 dias. E pelo menos outros 300 serão financiados pelo Ministério da Saúde em até 50 dias. A Prefeitura já havia anunciado a proibição dos eventos públicos municipais e a suspensão das aulas da rede municipal a partir da próxima segunda, dia 23 de março. Aqui na Câmara, um novo ato da mesa diretora prevê novas medidas administrativas de prevenção à infecção e propagação do novo coronavírus. Servidores maiores de 60 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas ou imunodeprimidos poderão se afastar. A Itália, o país europeu mais afetado pela pandemia de coronavírus, ultrapassou a marca de 2.000 mortos nesta segunda-feira. O último balanço mostra 2.158 vítimas fatais, a maior parte na região da Lombardia, no norte do país. Nós estamos em contato com a jornalista Renata Baiarri, que mora na cidade de Como, na Lombardia, e tem mais informações sobre como os italianos estão lidando com essa pandemia, que fechou as fronteiras do país e confinou toda a população dentro de casa. Boa tarde, Renata. Boa tarde, eu estou aqui na Lombardia, a gente já está na segunda semana aqui de isolamento. Está num esquema muito rigoroso. A polícia não para de passar nas ruas com megafone dizendo para ficar em casa. Todo mundo que eles encontram na rua, você tem que ter uma declaração dizendo do trabalho, dizendo que você é obrigado a ir para o trabalho, ou então você só pode sair para ir para o mercado. O home office demorou um pouquinho para começar aqui. Eu comecei no meio da semana passada, porque eu trabalho na Suíça, e como a Suíça não fechou as fronteiras ainda, estava numa coisa de ia, não ia, então eu fui trabalhar até quarta-feira, mais ou menos, mas agora está tudo fechado. Os funcionários que trabalham, que moram aqui na Lombardia, que trabalham na Suíça, principalmente de saúde, eles estão em acampamentos lá, porque não pode sair mais, para evitar o risco de contágio. Os supermercados, as filas são gigantescas, porque só entra uma pessoa por vez no mercado. Então, a pessoa tem que fazer todo o giro no mercado, sair, aí sim que pode entrar outra pessoa. Então, está tendo muito, o que está ajudando a gente muito é o delivery do mercado, que a gente compra, mas a gente já está vendo que está sobrecarregado. Porque antes a gente comprava, estava disponível em 4 horas a entrega, agora são 4 dias, não são todos os produtos que tem. Mesmo fisicamente, quando você vai no mercado, já está começando a faltar muitos itens, principalmente itens frescos, verdura, fruta, leite, ovos. Você já vê que está bem desabastecido por aqui. A gente vê também que tem muito idoso ainda, eles estão super resistentes com isso. Você vê que eles continuam na rua, eles estão resistentes a mudar a rotina, né?
E o que a gente tem aqui a gente tem um número exclusivo que se você tiver algum sintoma, se você estiver se sentindo mal, para você ligar nesse número, eles vão fazer uma triagem com você. Se for um caso grave, vão fazer o teste. Se não for grave, não vai fazer teste, porque não tem teste para todo mundo. A recomendação é muito clara, não pode ir para o hospital de jeito nenhum. São os casos graves que daí eles vão avaliar. Aqui os hospitais são super sobrecarregados, eles acabaram fazendo um esquema de guerra, pegaram o estacionamento das ambulâncias para fazer uma área de isolamento para os pacientes. Todos os profissionais de saúde estão alocados lá, eles estão usando o equipamento de as fotos todo machucado, porque eles usam aquele equipamento, tem que ficar 6, 8 horas sem nem beber água, não pode, a partir do momento que você tira a roupa, você não pode reutilizar e não tem roupa para todo mundo. O governo também confiscou grande parte das máscaras para poder usar na saúde, né, porque está faltando. Aqui na Lombardia, a gente recebeu um carregamento da China de máscaras e respiradores para ajudar, mas está apelando bastante assim, para a questão da consciência. Então, está todo mundo em casa, você não vê as pessoas na rua, as escolas suspensas, e você vê as mensagens, né? As pessoas estão pendurando nas varandas, bandeiras, mensagens de incentivo, dizendo que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, para dar um pouco de ânimo, porque aqui as pessoas estão bastante assustadas. Mudou muito a rotina de todo mundo, você não escuta nenhum barulho, você não escuta absolutamente nada. É um silêncio assim que assusta, chega a assustar mesmo. Como está tendo muito home office, a gente também está com problema de internet nas zonas, por exemplo, de Milão, que tem uma concentração muito grande de pessoas, a internet está sobrecarregada, serviços de telefone também, serviços de entrega estão sobrecarregados, não estão mais bem, então está meio complicado. É isso que eu tenho para falar por enquanto. Obrigada, Carol. Obrigada pelas informações, Renata. A quantidade de bichos machucados recebidos no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres triplica entre setembro e fevereiro, no período reprodutivo. Os profissionais do Semacas dão dicas do que fazer ao encontrar um animal silvestre ferido. Semacas, Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, é o nome deste local dentro do Parque Anhanguera, que recebe, trata e reabilita animais silvestres, trazidos pela Guarda Civil Metropolitana quando notificada pelos cidadãos. Um trabalho essencial para a preservação e manutenção da fauna, vitimada por causas como incêndios, atropelamento, expansão da cidade e cercas elétricas. Outro problema é a falta de consciência das pessoas. Vários acidentes são causados pelas pessoas mesmo, né? Então, as eletrocuções, as linhas de pipa, às vezes a pessoa solta a linha de pipa, solta a pipa achando que isso não tem interferência nenhuma, e muitas vezes os animais chegam mutilados com essa linha, independente de ter cerol ou não. E o animal não tem mais como ser solto, né? Ele fica incapacitado para a vida livre. Esta mamãe gambá, cheia de filhotinhos mamando na bolsa marsupial, está com as patas feridas e recebe os cuidados das veterinárias. Assim que chegam ao Semacas, os bichos são avaliados e ganham uma ficha para fazer o acompanhamento. Atualmente, há cerca de 700 animais aqui. Quando o animal vitimado chega aqui no hospital, a primeira coisa, ele é cadastrado no sistema e, assim que possível, ele passa por um exame clínico, né, por alguma das veterinárias que trabalham aqui com a gente. E dependendo do problema dele, ele vai ficar em tratamento aqui para posteriormente ser destinado. Em torno de 50% dos animais são soltos de volta para a natureza, né? Em São Paulo ou em outros lugares, eles são devolvidos para a natureza. Os outros 50%, a gente tem muitos casos de óbito, né? Porque o animal chega numa condição muito ruim, ou são animais que não têm condição de voltar para a vida livre. São muito mansos ou tiveram algum ferimento muito grave que não permite que eles sejam aptos para a soltura. Muitas pessoas que querem ter animais silvestres em suas casas, às vezes influenciadas por artistas, nem imaginam o prejuízo que estão causando à natureza. Isso porque um animal como este, comprado de um cativeiro que tem permissão para criar e vender, custa realmente muito caro. E é aí
que elas vão alimentar o tráfico de animais. Muitos desses animais morrem pela condição que ele é transportado para chegar no destino final. E muitas vezes esses animais retirados da natureza, eles, pela quantidade que eles são retirados da natureza, eles interferem na taxa de reprodução desses animais em vida livre. Então, eles conseguem fazer com que esses animais sejam muitas vezes extintos naquela região, porque você não tem uma nova geração de animais para tomar conta daquele ambiente, né? E o tráfico de animais está ficando cada vez mais sofisticado para enganar as autoridades. A gente tem visto que os animais estão chegando agora com nota fiscal, como um animal comprado regularmente, né, legalmente, e muitas vezes marcado, né, microchipado, anilhado, como se fosse um animal original, mas são notas fiscais frias, falsas, e que provavelmente a pessoa pagou por esse animal 10% do que ele pagaria num comércio legalizado, né? Num animal que veio de um cativeiro legalizado e que a gente sabe que é um animal que foi nascido em cativeiro. Além do hospital, o Semacas tem um laboratório para exames como sorologia e hemograma, biotério onde são produzidos pequenos vertebrados e invertebrados para alimentar diversas espécies, cozinha, recinto de reabilitação e recinto de treino de voo. Estas etapas finais são para restituir os animais a seus habitats. Alguns são devolvidos a outros biomas, como este tucano que é do Cerrado e estava sendo criado ilegalmente. Com a febre amarela circulando, os bugios vão ter que ficar mais um pouco por aqui. Os bugios eles são os mais atingidos pela febre amarela e os que morrem de febre amarela. Então a gente parou todo o trabalho de reintrodução desses animais em vida livre em função da doença. Para ajudar de fato os animais, é importante aprender sobre eles. Sem querer, as pessoas acabam sequestrando os filhotes, sendo que os pais vão voltar. A recomendação é que assim sempre observe e ver se os pais não estão por perto, não ficar perto do filhote, porque se você ficar perto do filhote, os pais de fato não vão chegar perto. E tentar recolocar o animal no ninho, né? Se o ninho for visualizado, identificado, tentar recolocar o animal. Os telefones para notificações sobre animais silvestres são 153 ou 156 para a GCM e os telefones da Divisão da Fauna Silvestre são 3885-6669 ou WhatsApp 96715-5424. Veja no próximo bloco. O Planetário do Parque do Carmo é o mais moderno da América do Sul, com arquitetura inspirada na Via Láctea. O Jornal da Câmara volta já. A Câmara realizou agora há pouco a reunião de instalação da CPI da violência contra a mulher. O repórter Lélio Ramos acompanhou e tem as informações. Boa tarde, Lélio. Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Câmara. Como você disse, terminou agora há pouco a reunião que instalou a CPI da violência contra a mulher aqui no plenário 1º de maio na Câmara Municipal. O objetivo dessa comissão é justamente investigar os casos de violência contra a mulher que ocorrem aqui na cidade de São Paulo. De acordo com estatísticas recentes divulgadas aqui pela CPI, a cada 4 minutos uma mulher sofre algum tipo de agressão, seja ela física ou moral, em todo o Brasil. Bom, essa CPI ficou com a seguinte formação, né? A vereadora Sandra Tadeu do DEM foi designada presidente da comissão. A vereadora Juliana Cardoso do PT foi eleita vice-presidente. Já a vereadora Soninha Francini do Cidadania será a relatora. Ficou definido aqui durante a reunião da CPI que as reuniões ordinárias da comissão serão realizadas às terças-feiras, a cada 15 dias, das 11 da manhã a 1h da tarde. E agora há pouco foi aprovado o primeiro requerimento da CPI, de autoria da vereadora Juliana Cardoso, que pede informações à Secretaria Municipal de Assistência Social e também à Secretaria Municipal de Direitos Humanos sobre as providências que estão sendo realizadas aqui na cidade sobre esse assunto, né? A questão da violência da mulher e também a segurança da mulher em tempos de pandemia de coronavírus. Bom, a gente continua acompanhando essa CPI ao longo aqui da nossa programação, né? Voltamos com você, Carol. Obrigada, Lélio. Dia do Círculo de Oração é comemorado em sessão solene na Câmara Municipal.
A data, presente no calendário de São Paulo, é comemorada todo ano no dia 6 de março. A solenidade relembrou os 75 anos da fundação do Círculo de Oração, fundado em 1942 por uma missionária da Igreja Evangélica. Nesta edição, 77 mulheres com trabalhos em igrejas da cidade receberam uma homenagem. São mulheres anônimas, mas mulheres destemidas, mulheres maravilhosas que, enquanto nós estamos numa luta constante do dia a dia, elas estão orando na igreja, elas estão cuidando das pessoas uma questão de necessidade. Além disso, levando a palavra, levando o pão, levando o alimento, o leite. Então, são mulheres assim que não são muitas vezes reconhecidas, mas que têm um valor imenso. Atualmente, o Círculo de Oração se estende por diversos países. O trabalho consiste em reuniões realizadas por mulheres nas inúmeras igrejas brasileiras que apoiam diversas pessoas necessitadas através de reuniões, oração e amparo espiritual e social. É o ar que nós respiramos. Muitas vezes nós não podemos com quem falar, com quem desabafar. E aí nós vamos aos pés do Senhor e ali nós falamos com Ele, Ele nos responde. Ele atrai pessoas, modifica pensamentos, transforma vidas. E lares que antes eram destruídos, e através do círculo de oração as pessoas chegam à conclusão que é melhor viver em paz do que em guerra, né? E aí as famílias vão se unindo, as famílias vão ser, cada dia que passa, melhor se conscientizando, né? Que é melhor viver com Cristo do que com guerra. Sabia que o planetário do Parque do Ibirapuera não é o único de São Paulo? Pouca gente sabe, mas existe outro bem no coração da Zona Leste. O repórter Emanuel Belmiro foi conhecer. Acompanhe. Em meio ao verde do Parque do Carmo, localizado na zona leste da capital, um prédio diferente se destaca. É nele que funciona o planetário mais moderno da América do Sul, o Planetário Municipal Professor Acácio Ribéry. A arquitetura arrojada é inspirada na Via Láctea. Lá dentro, outras surpresas nos aguardam. Nossa visita, inclusive, teve a companhia dessa galerinha aí, alunos de 2 escolas da região que vieram animados conhecer mais sobre o universo. E quem fica responsável por recepcionar os visitantes é o professor Flávio, especialista no assunto. A ideia aqui dentro do Planetário do Carmo não é apenas mostrar sessões, mostrar sobre astronomia, mas é encantar o público. É que eu chamo de tirar o efeito uau, né? Você vir, se encantar, se maravilhar com o que a natureza nos oferece. E o céu, ele é escuro, ele é misterioso e encanta as pessoas. Encanta mesmo, a começar pelos equipamentos utilizados pelos cientistas para estudar o espaço, como é o caso dos telescópios. Alguns modelos podem ser vistos bem de pertinho pelo público que for ao local. Inclusive, o planetário desenvolve diversas atividades com os equipamentos que estão expostos aqui. Nós temos, por exemplo, observações solares com telescópios específicos, com filtros específicos, observações noturnas, onde a gente pode contemplar ao vivo planetas como Saturno, Júpiter, nebulosas, as próprias estrelas. Tirando essa parte de observação, temos oficinas, fazemos foguetes, lançamos foguetes sobre estações do ano, fenômenos como a lua cheia, a superlua. Mas é a cúpula que guarda a grande surpresa do prédio, já que dentro dela possui este moderno equipamento fabricado por uma empresa alemã. Trata-se de um projetor muito especial, com 109 lentes que reproduzem estrelas, nebulosas e galáxias inteiras. Bom, já estou aqui acomodado neste local que é o coração do planetário. Aqui serão exibidas imagens do espaço e nós vamos nos sentir como se estivéssemos flutuando neste espaço sideral. Muito legal, né? Bom, agora é aquilo, deixar de conversa e partir o espaço. E além das estrelas, deu até para registrar o eclipse da Lua. As crianças, claro, adoraram fazer esse passeio pelo espaço. Eu gostei quando as estrelas começaram a virar.
Você acha que a sala estava rodando ou o que é que estava rodando ali? Eu achei que era a sala que estava rodando. Eu gostei mais da parte que a gente estava aqui sentado e também eu gostei da parte que ela estava explicando as coisas, respondendo as perguntas. E da parte que a sala girou e tal. Quando apareceu os planetas, as constelações, eu achei muito legal. Para este professor, a visita ao planetário foi importante para ampliar o conhecimento das crianças sobre o tema. Todo aquele conteúdo que a gente trabalha na sala de aula, nós desenvolvemos na nossa escola, é uma escola aqui da Zona Leste, Itaquera, escola municipal. Nós desenvolvemos a Olimpíada Brasileira de Astronomia e a Olimpíada Brasileira de Foguetes. E para que os alunos tenham conhecimento, né, de todos os astros, cosmos que nós temos, e para que possam se desempenhar melhor nos conteúdos, proporcionar para eles momentos diferenciados, que muitos deles não têm acesso no dia a dia, então é muito importante. E aqui é um espaço para qualquer população. Seja vir visitar sozinho, vir com a família ou com amigos, aqui é um espaço amplo que a gente pode passar a tarde toda. Um dos setores que vem ganhando destaque dentro da Polícia Militar de São Paulo é a cavalaria. O Regimento de Polícia Montada 9 de Julho utiliza os cavalos para coibir crimes na cidade. Nossa reportagem passou uma tarde no batalhão para conhecer como é o treinamento dos animais e PMs. Os requisitos são exigentes, altura e porte físico essenciais. Para que um animal possa servir à tropa, ele passa por um treinamento que dura até 5 meses. Já o policial passa por um curso onde aprende o regimento da cavalaria, além de como utilizar o animal durante as ações de preservação da ordem pública. É importante que na chegada dos cavalos novos, eles passem por um período de adaptação, aclimatação, até porque ele veio na natureza, né? E esse período é importante para ele começar a socializar, né, dentro do ambiente que ora ele será inserido. Uma relação bem próxima entre o PM e o animal, confiança mesmo, para que se tire o melhor proveito, desde o preparo inicial, a selaria até a montagem. Amizade traduzida em nomes. Todos têm uma identificação, alguns com apelidos curiosos. A geração é a Orelhinha. Olha que simpatia. Ela nasceu com a orelha torta. Curió é mais conhecido como Chuck Norris, pela valentia. Cavalo de guerra mesmo. Nem deu muita bola pra gente. O ilustre é este daí. Tido como um pugilista, recebeu o apelido de Popó, referência ao campeão mundial de boxe. Bom, apresentados, agora eles seguem para o aquecimento. Dessensibilização, a bandeira, são coisas que não existem na natureza. Então ele tá, na verdade, ele perde o medo, ele vai perdendo, ele vai se acostumando com aquele ambiente. Camelô, em estádio de futebol, em praça desportiva, as bandeiras, rojão, é coisa que não tem na natureza, mas a gente consegue tirar um pouco desse medo, fazendo uma dessensibilizando o animal, né? E o tratamento dos cavalos é semelhante ao de um ser humano. Todo cuidado é necessário com os animais para que eles estejam preparados para servirem à polícia militar. A estrutura é de um hospital mesmo, tem até acupuntura. Os veterinários estão aqui para auxiliar toda essa parte veterinária, né? Então eles têm que ter um controle sanitário para estarem aqui. Nosso plantel é bastante grande, né? Então toda a parte de vacinação, vermifugação, cuidados principais com as lesões, né? Também tem os cavalos de esporte. Então a gente dá assistência geral. Trabalho do Regimento 9 de Julho, elogiado dentro da polícia. Índices de segurança indicam a queda na criminalidade nos locais em que a cavalaria atua, tanto no patrulhamento ostensivo quanto no comunitário. Quando chega uma patrulha de cavalo, o infrator, né, o criminoso, já consegue ver de longe e acaba não cometendo crime pela ostensividade da cavalaria. Fora que é um patrulhamento que chega a 6 km por hora, que nenhuma viatura consegue fazer, e a visão do policial militar é diferenciada, né? Está em cima do animal, o animal é alto, o policial consegue ter a visão mais longe se caso estiver ocorrendo algum crime. E depois de tudo isso que a gente mostrou, o preparo tanto dos cavalos quanto dos policiais, finalmente chegou a hora do trabalho duro, o policiamento ostensivo. Agora todo mundo vai para a rua, na ação mesmo, dentro da segurança pública da cidade.
Bora, pessoal! Atualmente, a PM conta com 248 cavalos para servir todo o estado. Por ano, são gastos aproximadamente R$2 milhões, parte com ração e materiais de saúde. Eles atuam, em média, por 20 anos. O Jornal da Câmara está terminando. Se você quiser rever as reportagens ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.